Bom dia a todos. Privilégio muito grande para nós estarmos aqui, neste local tão bonito e contemplando colegas, amigos, jovens colegas que estão estudando, e momento muito especial este. Parabéns ao Hospital do Pênfigo pelo seu brilhante trabalho durante décadas. Doutora Karen, obrigado pelo privilégio de estar aqui. E eu queria, antes de começar, agradecer também ao Dr. João Kiefer. Não sei onde ele está agora, mas Dr. Kiefer, eu queria lhe agradecer porque no segundo semestre de 1986, o senhor chamou um jovem médico que aguardava os concursos de residência lá no Rio de Janeiro para trabalhar aqui por 2 meses. E em 86 estive aqui por 2 meses, enquanto aguardava os exames de residência médica, juntamente com uma jovem muito dinâmica, muito bonita também, vale dizer, e que veio a tornar-se a minha esposa, está aqui me acompanhando, você conhecendo o Pênfigo agora, querida. Dr. Kiefer, muito obrigado. Mas, meus amigos, eu queria comentar com vocês algumas coisas, alguns aspectos da medicina de hoje e do espírito de profecia. E a senhora Ellen White, ela mencionou o seguinte: a obra médico-missionária é uma coisa sagrada, imaginada pelo próprio Deus. E eu queria levá-los a Deuteronômio, no capítulo 28, versículo 1, que diz assim: se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Deus chamou a senhora Ellen White. E no chamamento da serva do Senhor, da profetisa do Senhor, Deus lhe concedeu algumas visões, 5 visões sobre saúde. A primeira delas em 1848, e a segunda visão em 1854, e uma terceira visão que ocorreu, a mais abarcante de todas elas, no dia 6 de junho de 1863, na casa deste senhor, cuja foto aparece aí agora, o senhor Hilliard, a famosa visão sobre saúde, a mais abarcante de todas. Mas ela teve também uma quarta visão no dia de Natal, do ano de 1865, na cidade de Rochester, nos Estados Unidos, e uma quinta visão ela teve na cidade de Bordenville, no estado de Vermont, no dia 10 de dezembro de 1871. E ela escreveu o seguinte: tudo o que nos diminui a força física enfraquece a mente e a torna menos capaz para discernir entre o bem e o mal. E vejam, ela mencionou também: não pode ser para a glória de Deus ter em seus filhos corpo enfermo e mente atrofiada. Não pode ser para a glória de Deus. A busca da juventude. As pessoas vivem buscando tornar-se jovens cada vez mais. A busca através das cirurgias, etc., das formas de viver. E, pois, em 1991, 2 escritores norte-americanos, Stoy e Leila Proctor, eles escreveram um livro que tinha como título Em Busca da Juventude. E notem o que eles escreveram. Desde os anos de 1800, os adventistas do 7º dia têm praticado 8 segredos de saúde que reduzem seu risco de doença cardíaca e câncer, as 2 mais importantes causas de morte prematura. Ao manter esses 2 assassinos encurralados, os adventistas do 7º dia desfrutam de melhor saúde e vida mais longa que a população em geral. Tendo em vista que apenas em anos recentes a confirmação científica ficou disponível, como eles souberam disto antes dos cientistas? Por meio de uma mulher chamada Ellen G. White. Esta visionária afirmava que, não desejando que seu povo sofresse doença e morte desnecessárias, Deus a inspirou a contar às pessoas como desfrutar o máximo bem-estar geral. Ellen G. White escreveu com espantosa simplicidade e exatidão o que desde então tem se demonstrado a melhor fórmula para a saúde e a longevidade. E não é de estranhar porque
Deus mesmo, na primeira prescrição dietética que nós, como seres humanos, recebemos, registradas em Gênesis, no capítulo 1, versículo 29, Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Prescrição divina. E, pois, ela também escreveu: cereais, frutas, verduras e nozes constituem o regime dietético escolhido pelo nosso Criador. Esses alimentos são os mais saudáveis e nutritivos. E ela ainda escreveu: ar puro, luz solar, abstinência ou temperança, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. Nós poderíamos aqui gastar os minutos que temos para falar, pois, de todos os remédios e do que a medicina moderna trata em relação ao que hoje nós conhecemos como os 8 remédios naturais. Mas eu vou ater-me aqui a alguns aspectos que se atanhem ou se dirigem primariamente para as 2 principais causas de morte, que são as doenças cardiovasculares e as doenças neoplásicas. A senhora Ellen White, sobre a água, ela disse o seguinte: na saúde ou na enfermidade, a água pura é uma das bênçãos escolhidas pelo céu. Seu uso correto promove a saúde. Bebê-la livremente ajuda a suprir as necessidades do sistema e assiste à natureza na resistência à doença. A senhora Ellen White, ela exerceu, guiada pelo Espírito Santo, um papel decisivo para que a igreja pudesse instituir a primeira escola de medicina e que veio a ser a inspiração para que hoje outras tantas escolas de medicina surgissem em vários países do mundo, escolas de medicina adventistas. E, pois, desta escola, a gente pode derivar coisas muito importantes. A partir, em primeiro lugar, do local onde esta escola surgiu, a Universidade de Loma Linda, no sul da Califórnia. 4 anos antes que aquele terreno pudesse ser comprado, aquele hotel que veio a constituir-se o sanatório, 4 anos antes, a senhora Ellen White havia visto por visão o local que deveria ser comprado e deu instruções para que aquele local pudesse ser comprado. E quando ela chegou para conhecer o local, ela desceu da carruagem com o seu filho, ali, pois, nas proximidades daquele hotel, nos jardins, e ela desceu e disse: filho, nós já estivemos aqui, eu já estive aqui. E o filho disse: mamãe, a senhora não esteve aqui. E ela disse de novo: filho, eu estive aqui. E o filho: mamãe, a senhora nunca esteve aqui. E ela disse: meu filho, este foi o mesmo lugar que eu vi em visão 4 anos antes para que nós pudéssemos comprar. E vejam, a visão para o futuro que Deus concedeu àquela senhora, ela escrevendo a um casal que iria trabalhar naquele sanatório que estava abrindo as suas portas, ela escreveu o seguinte: em breve daremos início a uma escola de treinamento de enfermeiros em Loma Linda. Esse lugar se tornará um importante centro educacional e precisamos de seus esforços e de sua esposa para dar o molde certo ao trabalho nesse novo centro educacional. E vejam o que ela escreveu ainda: Loma Linda deve ser não só um sanatório, mas um centro educacional. Uma escola deve ser estabelecida aqui para o treinamento de médicos, missionários, evangelistas. Há muita coisa envolvida nesse trabalho e é essencial que haja um começo correto. E hoje, pois, nós podemos encontrar ali esta grande universidade com um hospital moderníssimo agora, inaugurado há não muitos meses atrás, com umas dependências que são de inspirar-nos a todos nós aqui no hospital. E, pois graças a Deus, um sonho maior Deus ha colocado
no coração da igreja aqui na América do Sul. E este movimento que foi lançado, este grande sistema, o Adventist Health aqui na América do Sul e particularmente aqui no Brasil, certamente está graçado a ter um êxito, porque Deus está dirigindo todo este movimento. E em consequência disto, aquela universidade, pois, se há dedicado à busca de respostas na ciência, confrontando as orientações que Deus deixou na sua palavra. E a Universidade de Loma Linda hoje, pois, tem cerca de quase 500 artigos científicos publicados nas revistas médicas de maior impacto, mostrando que o que Deus recomenda, o que Deus pede ao seu povo, isso deve ser cumprido, porque mais cedo ou mais tarde a própria ciência haverá de afirmá-lo positivamente. No ano de 99, o New England, o mais importante jornal médico que nós temos, ele publicou um artigo que dizia ingestão de líquidos e o risco de câncer de bexiga nos homens. E este estudo, conduzido por 47.909 homens, mostrou que durante 10 anos, eles sendo acompanhados, o total da ingesta de líquidos era inversamente associada ao risco de câncer de bexiga, portanto, protegia contra o câncer de bexiga. Alguns anos posteriormente, a Universidade de Loma Linda, a doutora Jacqueline Chan, publicou este artigo, Água, Outros Líquidos e Doença Coronariana Fatal. Como médico, nós sabemos que a desidratação, ela aumenta o risco de doença cardíaca, porque aumenta a viscosidade do sangue. E então, pois, este estudo iniciado com os adventistas não diabéticos, sem AVCs e sem doença coronariana, seguidos durante 6 anos, evidenciou que a ingesta de mais de 5 copos de água por dia, quando comparado com a 2 ou menos copos de água por dia, exercia um efeito protetor, ou seja, reduzia o risco relativo em 0,46 para o desenvolvimento de doença coronariana, né? Doença coronariana, infarto ao miocárdio. Um outro artigo publicado há não muito tempo atrás na revista Circulation tinha como título o seguinte: consumo de refrigerantes e o risco de enfermidade e o risco de desenvolver fatores de risco cardiometabólicos e a síndrome metabólica em adultos de meia idade. Síndrome metabólica, ou síndrome de resistência à insulina. E ela é definida por estes critérios que vocês podem acompanhar aí agora na sua tela. E pois, se você tem uma glicemia maior ou igual a 100, se tem uma cintura abdominal maior que 89, ou se é mulher, ou mais que 101 centímetros, se é homem, triglicerídeos acima ou igual a 150, e pois pressão arterial de 135 por 85 e HDL menor que 40, então, pois, você, pois, tem síndrome metabólica, ou nós teríamos síndrome metabólica. E este estudo quis evidenciar se efetivamente o consumo de refrigerantes contribuía para a aparição de síndrome metabólica. E eles então estudaram, não foi publicado pelo grupo de Loma Linda, mas eles evidenciaram que o consumo de 1 ou mais refrigerantes por dia se associava a um risco elevado para o desenvolvimento da síndrome metabólica. E então, pois, isto tanto a síndrome como um todo, como nos seus diferentes componentes. Tomar refrigerantes aumenta a circunferência abdominal, aumenta a hiperglicemia, ou aumenta a glicemia, ajuda a aumentar a pressão arterial, ajuda a aumentar os triglicerídeos e ajuda a reduzir o bom colesterol, o HDL. Em conclusão, o artigo dizia: em adultos de meia idade, o consumo de refrigerantes é associado com a prevalência e incidência mais elevados de múltiplos fatores de risco metabólico. A senhora Ellen White, ela falou de forma especial sobre as nozes, o efeito protetor das nozes. E pois eu me lembro, você desculpe, querida, mas eu não vou poder deixar de dizer, mas todas as vezes que eu vou mencionar sobre isso, eu me lembro da granola que a minha esposa faz, riquíssima em nozes, e que pois é a melhor granola do mundo. Mas vejam, esse artigo publicado pelo jornal Archives of Internal Medicine tinha como título
um possível efeito protetor do consumo de nozes no risco de doença coronariana, o estudo dos adventistas. Ele foi publicado pelo grupo de Loma Linda. E neste estudo mostrou que a ingesta frequente de nozes, mais que 4 vezes por semana, protege contra evento coronariano fatal e não fatal, comparado com a ingesta de nozes menos que 1 vez por semana. Isso possivelmente pelo perfil lipídico mais favorável encontrado nas nozes, com a redução do colesterol e possivelmente pelo aumento de vitamina E que nós encontramos nas nozes e nas castanhas em geral. Um outro artigo conduzido pelo Dr. Juan Sabaté. Dr. Juan Sabaté é um grande investigador da Universidade de Loma Linda, e ele publicou este artigo no American Journal of Clinical Nutrition, que tinha como título Consumo de nozes, dietas vegetarianas, risco de doença cardíaca isquêmica e todas as causas de mortalidade, evidência de estudos epidemiológicos. E através deste estudo, foi evidenciado que as nozes não somente protegiam contra doença isquêmica cardíaca, mas também aumentavam a longevidade. Portanto, se você quer reduzir o risco de doença cardíaca e quer viver mais, pois consuma nozes. Um outro artigo também publicado nesse contexto, há poucos anos atrás, na revista Plus One, tinha como título Nozes são inversamente associadas à síndrome metabólica e obesidade, como parte do estudo de saúde 2 dos adventistas. E o próprio Dr. Sabaté e o Dr. Gary Fraser, que é o investigador principal dos estudos de Loma Linda, eles estudaram o consumo de diferentes nozes, incluindo amendoim. E eles viram, nos seus resultados, que as nozes parecem ter uma forte relação inversa em associação com a obesidade e, pois, também uma relação favorável contra o desenvolvimento da síndrome metabólica, independente de fatores demográficos de estilo de vida e fatores dietéticos. Mas, meus amigos, nós vivemos no mundo hoje com uma epidemia, uma pandemia de diabetes. Uma pandemia de diabetes. E, pois, vejam vocês que no ano de 1985, foi publicado pelo grupo de Loma Linda, no American Journal of Public Health, esse artigo que tinha como título Uma dieta vegetariana reduz a ocorrência de diabetes? Era a pergunta do título do artigo. E então, esse foi um estudo conduzido pelo grupo investigado em Loma Linda durante 21 anos. E então, pois, se viu que o risco de desenvolver diabetes como causa de morte, que os adventistas tinham cerca de 50% menos do risco para desenvolver diabetes que a população norte-americana em geral, a população branca norte-americana. E que entre os adventistas, a prevalência de diabetes era menor entre os vegetarianos que entre os não vegetarianos. Ainda no contexto desta epidemia de diabetes que nós vivemos, né? Este artigo aí publicado na Diabetes Care, no ano de 2019, também pelo grupo de Loma Linda, com o Dr. Gary Fraser à frente dele, tinha como título Tipo de doença vegetariana, peso corporal e prevalência de diabetes tipo 2. E então, pois, se estudou a prevalência de diabetes tipo 2 em diferentes pessoas com diferentes tipos de dieta vegetariana comparada com os não vegetarianos. E aí, pois, incluíam os pesco-vegetarianos, os semi-vegetarianos, os ovo-lacto-vegetarianos. E o que se viu é que a prevalência de diabetes, ela aumenta progressivamente à medida que a pessoa se distancia de uma dieta que seja primariamente baseada em plantas, uma dieta vegetariana estrita, para uma ovo-lacto-vegetariana e assim para uma semi-vegetariana, para uma pesco-vegetariana e para uma não vegetariana. Então, a conclusão deste artigo era de que as 5 unidades de IMC a menos, né, os vegetarianos, comparado com os não vegetarianos, tinham 5
unidades de IMCs a menos que os não vegetarianos, então que as 5 unidades de IMC de diferença entre vegetarianos estritos e não vegetarianos indicam um potencial substancial do vegetarianismo proteger contra a obesidade. Conformidade aumentada às dietas, vegetarianos protegem contra o risco de diabetes tipo 2, depois de características do estilo de vida e índice de massa corpórea haverem sido tomados em conta. Então, dietas pesco-vegetarianas e semi-vegetarianas aportam ou aportavam uma proteção intermediária. Mas nem tudo é estudado pelo grupo de Loma Linda, né? Então, a Universidade do Colorado conduziu um estudo publicado no Journal of American College of Nutrition, que tinha como título Fatores de risco para doenças cardiovasculares e diabetes em 2 grupos hispanos americanos com diferentes hábitos alimentares. E foram estudados 2 grupos de adventistas hispanos vivendo nos Estados Unidos e, pois, de hispanos não adventistas vivendo, católicos, hispanos católicos vivendo nos Estados Unidos. E, pois, a conclusão que se chegou é que os hispanos adventistas, com uma dieta principalmente vegetariana, tinham um perfil lipídico mais favorável, portanto, maior HDL e menores níveis de pressão arterial e menor risco de diabetes mellitus. Mas eu vejo aqui muitos estudantes, jovens estudantes. Vocês estão vivenciando dentro da escola de medicina os aspectos mais recentes que o conhecimento concede na formação de vocês. Mas há anos atrás me chamava a atenção esta citação do Espírito de Profecia, que tinha como título, o texto diz, cânceres, tumores e toda sorte de enfermidade inflamatória são em grande medida causadas pela ingestão de carne. Segundo a luz que me é dada, o predomínio de cânceres e tumores é em grande medida devido a um exuberante regime alimentar em base de carnes. Vejam o que ela disse. Cânceres, tumores e toda enfermidade inflamatória. Quando a gente fala hoje de câncer, na base do câncer existe um processo inflamatório. Na base das placas de aterosclerose que aparecem nas coronárias, existe aí também um processo inflamatório. Ela escreveu o seguinte, a senhora Ellen White. A mortalidade causada pelo uso da carne não é discernida. Se o fosse, não ouviríamos argumentos e desculpas em favor da tolerância para com os apetites cárneos. Temos abundância de boas coisas para satisfazer a fome, sem servir cadáveres em nossas mesas para compor nosso cardápio. Uma citação impactante, pode parecer para alguns, né? Mas vejam vocês, esse artigo aqui que foi publicado pelo grupo de Loma Linda, que tinha como título Associação entre consumo de carne e a prevalência de artrite degenerativa. Artrite degenerativa é artrose, né? E a prevalência de artrose e distúrbios dos tecidos moles no estudo de saúde dos adventistas da Califórnia, nos Estados Unidos. E este estudo mostrou que a ingesta de carne menos que uma vez por semana, quando comparado com a ingesta de carne de uma ou mais vezes por semana, aumentava o risco para o desenvolvimento de artrite degenerativa, ou seja, de artrose, tanto em mulheres como em homens. E a conclusão deste artigo era: maior consumo de carne é associado com maior prevalência de artrite degenerativa, tanto em homens como em mulheres. Recentemente, no ano de 2017, foi publicado nesta revista de diabetes, Diabetology and Metabolic Syndrome, foi publicado esse artigo que tem como título Pior perfil inflamatório em omnívoros que em vegetarianos associados à composição da microbiota intestinal. E esse artigo
foi conduzido por um colega nosso do Hospital Adventista de São Paulo, o Dr. Everton Padilha Gomes, cardiologista do nosso hospital, investigador também de um grande estudo conduzido por adventistas no estado de São Paulo. E, através desse estudo, se evidenciou que as pessoas omnívoras, as pessoas que comem carne, o perfil de micro-organismos intestinais é um pouco diferente. E este perfil um pouco diferente ajuda a desencadear aspectos de inflamação, facilitar o processo de inflamação. Então, vocês se lembram da citação que eu li ainda há pouco do Espírito de Profecia, que a senhora Ellen White diz que o consumo, a carne, tumores e toda enfermidade inflamatória são em grande medida causadas pela ingestão de carne. O que nós estamos vendo aqui é exatamente a ciência, a medicina dobrando-se ante os escritos da pena de uma escritora que havia estudado apenas até o 3º ano primário. E isso, meus amigos, não eram escritos que vieram de uma mente humana. Ela foi tocada pelo Espírito Santo para que pudesse dar as instruções para o povo remanescente, e não somente para nós da igreja remanescente, mas que essas informações chegassem ao mundo como um todo. Tem um outro artigo aqui que me chamava muito a atenção, né? Muito velhinho, 1984, né? Publicado na revista Preventive Medicine, e tinha como título Consumo de Carne e Doença Cardíaca Isquêmica Fatal. Em realidade, este estudo, como parte do estudo de saúde dos adventistas, foi o primeiro estudo na literatura médica a mostrar claramente a relação entre o consumo de carne e o risco de doença isquêmica cardíaca. A senhora Ellen White, ela escreveu: continuamente, vejam essa citação, continuamente, sucede que as pessoas comem carne cheia de germes de tuberculose e germes de câncer. Germes de tuberculose e câncer. Quando ela escreveu isto, pois não se conhecia muita coisa sobre a tuberculose, já sabia algo, mas pouca coisa sabia. E pois não se sabia que o consumo do pulmão das vacas, quando mal cozido, as vacas têm tuberculose e tuberculose pulmonar como seres humanos. E o bofe, né? Não sei se se chamava, cozido, isso mal cozido, leva a tuberculose, né? Mas a senhora Ellen White falar em câncer, quem é ela? Uma senhora que estudou apenas até o 3º ano primário. Diziam e pensavam certamente em voz audível os nossos colegas médicos do seu tempo, 1905, quando isso foi escrito, germes de câncer. A ciência brincava, a ciência zombava, mas não hoje. Hoje nós sabemos que cerca de 20% de todos os tipos de cânceres guardam relação com micro-organismos. Desde o vírus de Epstein-Barr, causando o linfoma de Burkitt e o carcinoma nasofaríngeo, o HTLV1, que está associado à leucemia de células T, o próprio HTLV2 também é outro tipo de leucemia, vírus de hepatite B e C, hepatites crônicas que levam a câncer de fígado, HPV em câncer de colo de útero e outros tipos de neoplasias mais, como o herpes simplex, vírus tipo 8 nas pessoas com infecção por HIV que leva a capose, e pois um mais conhecido, mais próximo de todos nós, com certeza, Helicobacter pylori e câncer de estômago. Germes de tuberculose e câncer. 1990, o New England produziu esse artigo, que foi conduzido com 88.751 mulheres, tinha como título Relação entre carne, gordura e consumo de fibras no risco de câncer de colo entre mulheres. E este estudo mostrou que o consumo de carne, cada vez que você aumentava o consumo de carne, isso aumentava exponencialmente o risco para o desenvolvimento de câncer de cólon. Assim que ingerir carne uma ou mais vezes por semana aumentava em 149 vezes o risco para o desenvolvimento de câncer de cólon. E pois estudos conduzidos pela Universidade de Loma Linda, né, como esse aí publicado no JAMA de 2015, padrão de dieta vegetariana e o risco de câncer coloretal. Esse estudo conduzido por
mais de 77 mil pessoas mostravam que as dietas vegetarianas são associadas com uma menor incidência de câncer coloretal, um risco muito menor quando comparado com as pessoas não vegetarianas. E se o artigo dizia a conclusão, se essas associações são causal, elas podem ser um importante fator para a prevenção primária do câncer coloretal. Prevenção primária do câncer coloretal passa por evitar o consumo de carne vermelha, especialmente na forma de embutidos. Interessantemente, um outro artigo. Bom, desculpa, eu vou mencionar esse aqui, pois não estava no meu script, mas estava aí nos slides. Um jovem colega urologista que tem o meu próprio nome, me mandou esse artigo e disse, pai, veja isto. E ele disse, incidência de câncer entre adventistas, aí o título que está, associação entre carne vermelha, carne processada, o consumo delas e o risco de câncer de próstata. E era um artigo de revisão de meta-análise. Os que sabem aqui, os médicos sabem o que é uma meta-análise. E os pastores também sabem o que é uma meta-análise. E, pois, esse artigo mostrava que o pool de todos os artigos publicados sobre câncer de próstata e consumo de carne, há uma relação, né? Guarda a relação entre o consumo de carne e a aparição de câncer de próstata. Um artigo que me chamava a atenção também foi publicado, mas não pelo grupo de Loma Linda, mas foi publicado na revista Cancer Epidemiology, que dizia como título Incidência de câncer entre adventistas do sétimo dia e batistas dinamarqueses. Vamos a comparar, o estudo comparou os adventistas com os batistas lá na Dinamarca, em Copenhague, na Dinamarca. E a conclusão do estudo foi, comparando esses dois grupos com a população dinamarquesa em geral, foi que os adventistas e os batistas tinham menos cânceres de forma em geral que os dinamarqueses não batistas e não adventistas. Mas mesmo entre os adventistas, comparando com os batistas, esses tinham menor incidência de câncer do que os próprios batistas. Isso, pois, pelos hábitos dietéticos ali recomendados. Não só de câncer, né? A gente num congresso da Sociedade Americana de Infectologia, e eu me deparei com um banner. E me chamou a atenção, eu fui ver esse banner. E esse banner se tornou um artigo publicado na revista American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, e tinha como título Seroprevalência diminuída para Toxoplasma gondii nos adventistas de Maryland. Adventistas de Maryland, do estado de Maryland, foram estudados para ver se eles tinham menos toxoplasmose que os não adventistas do estado de Maryland. E se viu que eles tinham cerca de 50% ou menos de chance de desenvolver toxoplasmose, ou seja, os adventistas 24% quando comparado com 50% na população geral do estado de Maryland. Isso, portanto, os adventistas tinham esse menor risco atribuído aos seus hábitos dietéticos, inclusive a ingesta de carne, porque uma das formas de adquirir toxoplasmose é comer carne. Também em vegetais que não são devidamente lavados. Mas eu queria chamar a sua atenção para esta citação do Dr. William Roberts. Quem foi o Dr. William Roberts? O Dr. William Roberts foi editor do American Journal of Cardiology, o mais importante jornal de cardiologia, certamente, do mundo. E vejam o que ele escreveu no editorial de 1999. Vejam. Se o dinheiro que usamos para comprar e comer os músculos das vacas, porcos, frangos, perus e peixes fosse postos em vegetais, frutas e medicamentos redutores dos lipídios, nossa saúde seria um foguete. Existe ainda um holocausto continuando. Apenas pergunte às vacas, 100 mil mortas cada dia nos Estados Unidos, ou aos porcos, 250 mil mortos ao dia, ou aos frangos, 15 milhões mortos por dia. Quanto mais saudáveis são os nossos animais, tanto mais saudáveis são os humanos também. Nós os matamos, e então eles nos matam. O sábio Salomão escreveu
o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. E o profeta Isaías disse: e o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas não faltam. Alegria, esperança, né? Um artigo publicado em 96, portanto um artigo não novo, mas a gente tem vários destes replicados na literatura médica, tinha como título Densidade Mineral Óssea em Mulheres com Depressão. E se evidenciou que a depressão no passado ou no presente nas mulheres guardava uma associação com a aparição de osteoporose. Então, ser alegre ajuda a reduzir a osteoporose. E veja o que a senhora Ellen White escreveu: o ânimo, a esperança, a fé, a simpatia e o amor promovem a saúde e prolongam a vida. Nós somos o povo da esperança. Nós cantamos: oh, que esperança vibra em nosso ser, porque nós aguardamos o Senhor. E, pois, o salmista Davi, ele escreveu o seguinte: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Interessantemente, um artigo publicado há poucos anos atrás mostrava que tinha como título: dietas vegetarianas estão associadas com estados de humor saudáveis. Um estudo transversal em adultos adventistas do sétimo dia. Por que foi feito esse estudo? Porque os vegetarianos, eles não ingerem ômega 3, que estão nos peixes, né? Então, esse estudo quis esclarecer como era o estado de humor, porque se supunha que se o indivíduo tem menores ácidos graxos no sistema nervoso central, que isso poderia piorar a performance das neuronas. E então, este estudo, conduzido com vegetarianos e não vegetarianos de forma comparativa, chegou à conclusão que o perfil da dieta vegetariana não parece afetar negativamente o humor, apesar da baixa ingestão de ácidos graxos, a ômega 3 e ácidos de cadeia longa. Ou seja, ser vegetariano, pois, deixa os indivíduos também com bom humor, não com mau humor. Não é isso? E um outro artigo... que eu queria chamar a atenção, deixa eu ver se aqui, às vezes esse passador está passando um pouquinho mais rápido. Bom, mas eu vou citar para vocês. Um artigo que tinha como título: um estudo de coorte encontrou que a adesão mais cedo e mais duradoura à Igreja Adventista do Sétimo Dia estava associada a uma mortalidade masculina reduzida. Ou seja, um estudo científico mostrou que quando as pessoas se uniam à igreja nos primeiros anos da sua infância, quando comparado a tornar-se adventista da idade de 40 a 70 anos, que isso lhes reduzia a mortalidade. E a razão primária disto é que, pois, o estilo de vida dos adventistas. Mas tem um artigo que eu já vou caminhando para o final, que tinha como título o estilo de vida prescritivo. Deixa eu voltar aqui, porque eu gostaria de mencionar isso aqui. Esse artigo que tinha como título um estilo de vida prescritivo dos adventistas do sétimo dia favorece uma imunidade aos efeitos temporais da mudança de índice de massa corpóreo. Então, este estudo foi conduzido na Austrália, e ele tinha como sentido comparar se os adventistas eles perdiam o índice de massa corpórea, ou seja, eles iam aumentando o IMC comparado com a população em geral, e ele depois chegar à conclusão
eles chegaram, então, à conclusão de que os adventistas, ao passar das décadas, tinham a tendência a manter o seu índice de massa corpóreo, tanto em homens adventistas, como nas mulheres, quando comparado com os não adventistas. Então, pois, essa coisa do efeito sanfona parece que não funcionava com os nossos irmãos adventistas ali na Austrália, né? Um efeito protetor contra isto. E eu gostaria de mencionar algumas coisinhas mais sobre este artigo, que tinha como título Padrões Dietéticos Vegetarianos e Mortalidade no Estudo de Saúde dos Adventistas. Esse artigo, publicado no JAMA, em 2013, analisando 5 padrões diferentes de dietas, né? Não vegetariano, semi-vegetariano, pesco-vegetariano, ovo-lacto-vegetariano e vegetariano, né? Esse estudo chegou à conclusão de que as dietas vegetarianas estão associadas com menor mortalidade por todas as causas e com algumas reduções de mortalidade por causas específicas. Os resultados parecem ser mais robustos nos homens. Estas associações favoráveis devem ser consideradas cuidadosamente por aqueles que oferecem orientação dietética. Em síntese, oferecer orientação dietética não é só dizer coma proteína, coma tantos gramas de carne, etc., etc. Esse estudo está mostrando que existem outras fontes e que estas fontes são mais saudáveis. Mas eu queria fazer uma menção especial neste artigo publicado na revista Câncer, há 4 anos atrás, né? Que tinha como título Menores taxas de câncer e mortalidade por todas as causas em uma coorte adventista. Este estudo é um estudo comparativo dos adventistas com a população dos Estados Unidos toda, dos norte-americanos, do Censo de Saúde dos Estados Unidos. E este estudo mostrou que, pois, os adventistas do 7º dia tinham menor taxa de mortalidade por todas as causas e por todos os tipos de cânceres, quando comparado com a população norte-americana em geral. E isso, pois, tinha implicações pelo seu estilo de vida e pelos seus hábitos dietéticos. Um artigo fundamental, para mim, o mais impactante de todos os artigos publicados, não sei se é esse aí, dos adventistas já publicado na literatura, para mim é este aí. Né? Foi publicado no ano de 2001 na revista Archives of Internal Medicine. E este estudo mostrava, o título era 10 anos de vida. É essa uma questão de escolha? E este estudo mostrava que pela escolha de hábitos de não fumar, terapia de reposição hormonal nas mulheres quando indicado, manter o IMC adequado, exercício, a combinação de dieta, que isto era responsável por uma diferença de 10 anos mais na expectativa de vida dos adventistas norte-americanos quando comparado com os não adventistas, né? Muito, muito importante isso. A senhora Ellen White, ela escreveu o seguinte: tempo virá em que talvez tenhamos que deixar alguns dos artigos que se compõem o nosso atual regime, tais como leite, nata e ovos. Mas não é necessário provocar perplexidade para nós mesmos com restrições exageradas e prematuras. Esperai até que as circunstâncias exijam e o Senhor prepare o caminho para isso. E, recentemente, a Universidade de Loma Linda produziu 2 artigos. O primeiro desse aí, como título, Laticínio, Soja e Risco de Câncer de Mama. Aqueles leite confusos, né? Leite de castanha, leite de nozes, leite disso, leite de vaca, etc. E este estudo mostrou que a conclusão do estudo, um maior consumo de leite foi associado ao maior risco de câncer de mama, quando ajustado para o consumo de soja. As diretrizes atuais para o consumo de leite lácteo, leite de vaca, podem ser vistas com alguma cautela. Ou seja, o que o artigo está me dizendo é que consumo de leite de vaca guarda uma relação à aparição de câncer de mama. E, pois, não somente para as mulheres, mas para os homens também, né? Esse artigo aqui, alimentos lácteos, ingesta de cálcio e risco de câncer de próstata no estudo de saúde adventista. Este estudo mostrou que a ingesta de
de leite em si, pois tem uma tendência, ou guarda uma tendência para o desenvolvimento de câncer de próstata nos homens. Isso é uma novidade na literatura médica mundial, né? Mas eu vou já finalizar, não vou falar mais de outras coisas mais, mas só para lhes dizer, vejam, os 8 remédios, vocês conhecem, eu não vou repetir os 8 remédios, vocês conhecem de memória, mas vejam o que está aparecendo agora, é a última citação médica que eu vou mencionar. Vejam o que saiu publicado agora recentissimamente. Vejam, 8 fatores modificáveis de estilo de vida associados ao aumento da expectativa de vida entre 719.147 vegetarianos nos Estados Unidos. Estudo esse conduzido pela Universidade de Harvard. E vejam os 8 remédios naturais que eles usaram. Vejam, não uso de opioides, ser fisicamente ativo, não fumar, ter uma boa alimentação, ter boas práticas de sono, baixos níveis de estresse, não beber em excesso e ter boas relações sociais. Eles viram, então, que tudo isso contribuía para uma redução na mortalidade dos indivíduos que praticavam isto. Isso aqui é uma coisa recentíssima, do ano passado. São os 8 remédios deles lá, mas os nossos 8 são, todavia, pois não, ainda mais eficazes. Né? Beba com moderação, não existe isso. Né? Muito bem. E eu vou finalizar apenas citando um colega. O mais notável colega, certamente, talvez, né, poderíamos dizer, Dr. John Harvey Kellogg. Uma pena que ele, pois, deixou as nossas fileiras nos seus anos finais de vida. Mas vejam o que ele escreveu, o que ele disse, mais bem, aos delegados reunidos na Assembleia da Associação Geral de 3 de março de 1897. Ele disse: vejam, 1897. Vejo algumas vezes alguns de nossos irmãos parecerem um pouco vacilantes nos testemunhos. Não sabem ao certo se estas coisas vêm do Senhor ou não, mas a estes eu diria resolutamente que se vocês estudarem o assunto da reforma de saúde por meio dos testemunhos e depois pela luz das descobertas científicas, compare isso com o que a ciência ensina atualmente. Atualmente, 1897. Né? Ficarão surpresos. Verão que um dilúvio de luz nos foi dado 30 anos atrás. Há, contudo, uma coisa mais surpreendente que isto, que a luz que nos foi dada naquele tempo e conformada como tem sido pela descoberta científica. Digo, porém, que a coisa mais surpreendente de tudo é que nós, como povo, viramos as costas para isso e não aceitamos nem cremos nisso como deveríamos. Quero repetir que não há um único princípio em relação ao desenvolvimento saudável de nosso corpo e mente, defendidos por estes escritos da irmã White, que eu não esteja preparado para demonstrar exclusivamente do ponto de vista da evidência científica. E eu concluo dizendo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede em seus profetas e sereis prosperadas. E aos meus colegas, esta citação última: o Redentor espera que nossos médicos façam da salvação das almas o seu principal trabalho. Que este seja o teu principal trabalho também. E que o Senhor te abençoe.